Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite muito, muito especial em que eu vou receber uma convidada, que na verdade também além de uma excelente profissional, é uma amiga muito querida. Vou colocar aqui para vocês o tema de hoje. Qual será? Nós iremos falar a respeito da atuação da terapia ocupacional e da fisioterapia na atuação nos dispositivos da saúde pública. Na verdade, contar um pouco de uma parceria de sucesso, uma parceria que deu super certo, na verdade. Então, a ideia é compartilhar um pouco como foi que tudo aconteceu, como foi que tudo se desenrolou, enfim. Estamos muito, muito, muito ansiosas para compartilhar tudo isso com vocês. E eu vou chamar agora então minha convidada. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, vamos chegando. Boa noite, pessoal, muito boa noite. Então, enquanto ela... Olá! Oi, amiga! Deu certo! Na correria, mas deu certo. Deu certo, né? Olha, deixa eu escolher um filtro aqui. Deixa eu pôr um filtro para dar um jeito aqui na situação. Tá, vamos ver se não perde a qualidade da conexão, né? Acho que não. Tá, Tá escolhe bom? aí então. Tá travando? Não, pra mim tá ok. Gente, responde se vocês estão ouvindo, se vocês estão nos vendo bem também. Por favor, dê um feedback aí. Pra mim tá ok, amiga. Para mim também aqui, tudo ok. Escolheu aí? Que foi, amiga? Ah, escolhi. Escolheu? Tá aparecendo aí o filtro? Tá aparecendo. É, porque a situação tá pior. Se com o filtro tiver ruim, sem o filtro tá pior. Ai, que exagero! Que exagero. Mas, ó, eu queria, em primeiro lugar, agradecer, viu, por ter aceitado. Eu sei que tá uma correria a tua vida, que você, como é que fala, tá num momento novo aí, né? Depois pode contar aqui pro pessoal como é que estão aí os seus projetos, né? Sim. Mas eu acho que tem muita coisa acontecendo e coisa legal, coisa bacana, novidade, né? Eu acho que isso é bem interessante. E eu acho que assim, eu quem agradeço, na verdade, da gente estar batendo esse papo aqui, né, ao vivo, para falar da nossa atuação, né? Eu acho que foi uma parceria que deu tantos frutos, né? Uma parceria de tanto sucesso que a gente realmente tem que falar isso mais para as pessoas, né? A gente tem que trazer isso mais. Então, eu que agradeço, né? Então, eu falei, não, eu vou dar um jeito, nem que eu fosse fazer do hospital, né? A live, eu falei pra você, nem... Só que eu saí de lá, porque se eu fico no hospital, menina, eu ia ficar lá até, sei lá, meia-noite. Aí o pós-live aí também tem trabalho, né? Não é só fazer a live, né? Exato. Ô, amiga, mas então começa se apresentando, fala pro pessoal quem você é, um pouco da sua trajetória. Bom, meu nome é Thalissa Maniais, eu sou fisioterapeuta, mestre especialista em oncologia, com MBA em gestão de pessoas, sou editora associada do livro Oncologia para Fisioterapeutas. Atualmente estou coordenando a equipe de fisioterapia da unidade de referência do coronavírus aqui no interior da cidade de São Paulo. E conheci a Silvia, né, num trabalho que nós fizemos aí. Eu era preceptora de estágio de uma universidade, a Silvia de outra, e nós éramos preceptoras de estágio em saúde coletiva, mais necessariamente saúde mental, né? Então, mais voltado para a saúde mental, que foi no Centro de Convivência em São Paulo. Foi onde tive a oportunidade de conhecer, né? E da gente poder trabalhar juntas e fazer um grande trabalho entre fisioterapia e terapia ocupacional. Verdade, muito verdade. E aí, já que você começou, já deu a introduzida aí pro pessoal, vamos falar o seguinte, como é que era, né? Eram duas faculdades diferentes e dois cursos diferentes, com grades e com conteúdos programáticos completamente, né? Não tinha nada que conciliasse, assim.
Mas a gente foi, na verdade, construindo, né, Thalissa, essa Era tudo parceria aí. muito novo. Eu acho que para fisioterapia era tudo muito novo, porque os alunos chegavam assim, mas o que que a gente vai fazer no centro de convivência? Falar de saúde mental em fisioterapia, nossa, o que que a gente pode fazer, né? Então, Uhum. foi tudo muito novo. Foi o primeiro campo de estágio. E aí chegar lá e ver o que a gente poderia fazer, né, para desenvolver esse trabalho. Meu, foi muito legal, porque foi uma construção mesmo nossa, né, de parceria e de falar assim, o que que a gente pode fazer de melhor para aquelas pessoas que estão ali, unindo as duas profissões, né? Então a gente construiu tudo muito junto, né? E foi É, muito legal. é verdade. E essa coisa que você falou, né, assim, do que é um centro de convivência, eu acho que é muito isso, né, porque as pessoas é muito novo, né, é diferente de uma UBS, em que todo mundo sabe o que que é, né? Agora é um centro de convivência, né, que é um espaço que a gente viu lá, né, não pertence nem à Secretaria de Saúde, né? Tipo, é uma outra secretaria, mas que na verdade é um dispositivo que estava ali elencado para que a gente pudesse realizar algumas ações de promoção e prevenção de saúde, né, ou de agravamento de algumas condições. E aí, assim, era também novo para a gente, né? Eu, pelo menos, assim, Total. eu nunca tinha ficado tanto tempo, mas eu já havia no CAPS encaminhado muitos pacientes para o centro de convivência, os famosos SECOS, né? Então, para mim, era algo assim, vai no SECO, tem oficina de tal coisa, tem não sei o quê. Vai, tenta fazer não sei o quê. Tem fila de espera. Mas não, é legal, o pessoal é bacana. E assim, eu acho que foi uma experiência muito rica, né? Pelo menos eu lembro com muito carinho e muita felicidade, assim, das memórias que a gente tem. Para mim, total também, porque também era novo para mim, né? Então, falar de UBS é um pouquinho mais fácil. Falar de um centro de convivência, eu aprendi muito, muito, assim, e foi descobrindo com os alunos também, né? É, Então, assim, foi sensacional. Acho que foi uma outra potencialidade. Na área da. A gente fez estudos, né? Então, mostrando a nossa atuação tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional na saúde mental, no envelhecimento. Então, assim, isso. foram 2 anos, né, que a gente ficou juntas. Uhum. Então, assim, em pouco tempo a gente fez trabalhos que, inclusive, foram premiados na universidade, né? Na sua universidade. Então, eu acho que, assim, foi um processo construído juntas na parceria, juntas com os funcionários de lá também, né, que foram muito abertos às propostas que a gente vinha, olha, acho que, né, tem um potencial de fazer isso, vamos fazer essa troca, né, Isso. psicólogo também, não era só terapeuta ocupacional e físio. E eu acho que é bacana a gente falar sobre isso, porque assim, no geral, né, o que eu observo e passei grande parte da minha faculdade é, visualizando e presenciando algumas situações. Na minha faculdade eu tinha fisioterapia, né? E aí, assim, era uma coisa assim, não tinha uma parceria, sabe? Não existia isso, assim. Existia uma rixa, tipo, a gente, a físio é a físio, e acabou. E assim, são muito complementares, né? A gente faz parte do mesmo conselho, só que são ações que assim, não é um fazendo do outro, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, que a gente conseguiu uma harmonia, um respeito, né? Assim, e foi muito construído, né? Tipo, a gente falava, olha, mas acho que aqui dá pra gente mais, vocês podem tratar mais disso, cuidar mais de tal aspecto, né? É isso, assim, né? As relações, quando eu sempre falo com os alunos, ou tô dando alguma aula, assim, dando supervisão, a gente nunca como é que fala? Sabe tudo. E a gente sempre está aprendendo, né? Assim, então, é legal a gente conseguir ouvir o do outro também, a perspectiva do outro, né? O que, que o outro pensa, quais são as vivências deles também, né? Porque eu acho que isso é muito bacana de se introduzir na nossa prática clínica e nossa vida como pessoa também, né? Acrescenta em tudo. Total. Eu acredito muito nisso, que nada na vida é por acaso, né? Então eu tinha tido experiência e vivência com terapia ocupacional no meu estágio nos Estados Unidos, que eu fui fazer na área de oncologia. É verdade. Conta essa É, história, legal essa história, é, e, gente.
E a coordenadora do ambulatório de fisioterapia era uma terapeuta ocupacional. Olha E, só. e o ambulatório lá de reabilitação, que eles chamam, é ambulatório de reabilitação, é fisioterapia e terapia ocupacional juntos. Inclusive, eles montam uma cozinha, eles imitam, assim, né, como se fosse uma casa, que é para a terapia ocupacional trabalhar. A terapia ocupacional fica com a parte de órteses. Então, assim, é muito em conjunto. Então, eu vivenciei isso lá no ambulatório. Eu falei, caramba, eu também não conhecia a atuação tanto da terapia ocupacional. E ali eu tive a oportunidade. E eu sempre falo, até a Camila tá aqui, ela fez uma pergunta, né, que eu acho que é até legal, porque eu escuto muitos colegas falando assim, mas o que a terapia ocupacional faz? O que Uhum. diferencia da físio, né? E são duas profissões que se complementam. E a gente Complemento. sabe que lá nos Estados Unidos a terapia ocupacional está dentro do hospital. Aqui, quando a gente vai ver na oncologia, tem a gente não, assim, eu vi em todos os hospitais que eu trabalhei, sei lá, um hospital que tenha terapeuta ocupacional, sabe, na sua equipe. Sei, sei. E, e tem um papel super importante. Então aí eu acho que cabe a você explicar um pouquinho Pode mais. deixar. Claro, vou falar então. A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde, né? E tem como objetivo trabalhar principalmente com as ocupações humanas. Então, as ocupações, o que são as ocupações? É tudo que a gente faz, né, na vida. É desde escovar os dentes, preparar o seu café da manhã, até conseguir administrar o seu dinheiro, conseguir se locomover, conseguir pedir um carro, né, para se deslocar, ou fazer um itinerário, ou dirigindo, ou sozinho, sem se perder. Então, assim, a terapia ocupacional atua no cotidiano. Por isso que a Thalys estava dizendo que tinha lá um laboratório simulando, né, cômodos de uma casa. Porque quando a gente fala de terapia ocupacional e das ocupações, a gente fala de atividades de vida diária e atividades instrumentais da vida prática, né? Que são essas duas grandes atividades, ocupações que eu acabei de citar anteriormente. E aí, a gente objetiva muito melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e das famílias dessas pessoas. De que forma, Silvia? Melhorando a autonomia, independência, né? Autonomia, sempre falo, autonomia é a capacidade da pessoa realizar algumas escolhas, de conseguir decidir, quero, não quero. Já a independência tem a ver com o nível de suporte que aquela pessoa vai precisar para realizar determinadas ações, né? Então, agora para outra pergunta. Quais os campos de De atuação? atuação. Gente, é um leque, assim, tem TO aqui, tem TO aqui, tem amigas TOs aqui assistindo. Então, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Então, assim, a terapia ocupacional tem um leque muito amplo de atuação. E qual o leque, né? Saúde mental, reabilitação física, né? A parte de neurologia, a parte de ergonomia, a parte de reabilitação cognitiva, né? Saúde do idoso, saúde do trabalhador, e aí vai aspectos de cuidados paliativos, né, dentro de uma UTI ou de uma UTI pediátrica, enfim, de diversas enfermarias e possíveis atuações no hospital geral, né, que na verdade também é a minha segunda paixão, assim, vamos dizer, né, depois do autismo. Então, tem muito campo para atuação, né? Intervenção precoce, infância, adolescência e fase adulta. Tudo isso contemplando todas essas fases da vida, certo? Vamos ver aqui com o pessoal. Quer falar alguma coisa, E, amiga? Fica à vontade. eu acho que para linkar, né? Eu acho que a nossa atuação, né? Você falou da saúde do idoso, que foi uma atuação muito importante, né? Que foi quando eu conheci a Silvia e a gente criou um grupo que era o grupo de prevenção de quedas, né? Lá, que era com pessoas acima de 60 anos. Na verdade, a gente até se é prevenção, a gente até colocou um pouquinho a idade assim, acima de 50, que é pra gente prevenir, né? Que a pessoa tem alguma disfunção que leve essa pessoa a ter queda, enfim. E aí a gente fez um trabalho juntas, né? Entre os alunos de fisioterapia e as alunas de terapia ocupacional. E assim, foi muito legal, porque a Silvia iniciava, né, com as alunas a parte dela de terapia ocupacional, que daí eu acho que você pode falar melhor, né, do que era feito.
E depois a gente entrava com a parte, então, de treino de equilíbrio, de fortalecimento muscular, de dissociação, enfim, tudo que a gente faz na físio. Mas era um trabalho em conjunto, porque as meninas também ajudavam, porque a gente tinha uns idosos, né? Então a terapia ocupacional também ficava ali acompanhando tudo. A físio acompanhava o trabalho das TOs e a TO Isso. acompanhava o nosso trabalho, né? Então, E você sabe que você tá me falando isso, Thalissa? Eu não me recordava que era dividido desse jeito. Você foi falando, agora passou um filme na minha minha memória cabeça. tá boa. Eu falei que eu trabalhei 2 dias direto no hospital. Eu falei, gente, parece que eu trabalhei 2 meses já. Eu não lembrava disso, Eu juro. vou Você ter que falou assim. comprar o Renil 60 para segurar a pele. A hora que você falou, A você minha pode memória. contar melhor? Eu falei, nossa, era aí, era assim? Era assim. Mas eu lembrei, vou contar, gente, como é que era. Vou contar como é que era. Na verdade, a gente as meninas, né, as alunas da terapia ocupacional iniciavam o encontro para criar uma conexão e para saber como é que tinha sido o dia a dia delas, quais eram as dificuldades, como tinha sido a semana, o que tinha acontecido nesse percurso do deslocamento, se tinha algum desafio, inclusive algumas barreiras arquitetônicas, né? A gente sempre fazia essa análise prévia da atividade, né? Da ação ali da pessoa. E aí, depois dessa parte inicial, o pessoal da Físio começava com as atividades ali, com os exercícios, e a gente também dava aquele suporte. Mas era muito bacana, porque todo mundo participava de tudo, não era só a TO começa, só tá a TO e a Físio entra depois. Não, todo mundo participava das duas partes. Então, assim, era tudo muito integrado, né? E a gente depois tinha essa parte, vamos dizer assim, mais todo mundo junto, íamos para os espaços individuais, né, Thalissa, de discussão. Então, as TOs para falar de como é que tinha sido o encontro e a Físio de como é que tinha sido o encontro. Então, as alunas só comigo da TO e as da Físio só com a Thalissa. Só que a gente também sentiu a necessidade, né, conforme foram acontecendo os encontros, de criar espaços de discussão coletivas, né? Que a gente pudesse compartilhar ali aquilo, tudo que estava acontecendo. Porque ficava só muito nuclear, né? Eu ficava com a TO, a Thalisa ficava com a Físio, e aí aquilo era tão rico que quando nós conversávamos, a gente falava, nossa, mas os alunos precisam saber disso, né? Foi isso. Os Olha, uma alunos atividade que me precisam. chamou muita atenção que vocês fizeram, não sei se você lembra, que era das. Não me entrega, Thalissa. Não, mas você lembra das frutas que vocês teve uma atividade que vocês perguntaram qual era a fruta que o idoso mais gostava. Aí eles falavam. E depois na semana seguinte, que seria novamente a atividade, vocês levaram as frutas para que eles sentissem o cheiro, né? Porque o idoso, né, ele vai perdendo isso natural. Sim. Né, um pouco do paladar, do olfato, vai modificando, isso é natural do envelhecimento. Uhum. E, nossa, eu lembro que eles ficaram assim, parecia que eles tinham voltado para a infância, porque elas conseguiram levar frutas, né, que faziam tempo que talvez eles não tinham contato com a fruta. Foi muito legal essa atividade que vocês fizeram. Foi isso mesmo. E você falou num aspecto importante, né? Que é uma das coisas que a terapia ocupacional também olha, né? Que é resgatar algumas histórias e ressignificar algumas narrativas, né? Algumas vivências. E na fase, né, da vida do idoso, vamos dizer assim, é super comum mesmo, né? A gente vai perdendo algumas competências, algumas habilidades. E uma das funções, né, é a gente conseguir resgatar tudo isso, né? A memória afetiva que tem ali daquela vivência e o quanto que com isso, baseado nisso, às vezes tinha até uma motivação e um estímulo para fazer o exercício depois, né? Sim, a questão da memória, né? Então, aí eles também trabalhavam o exercício, que é a dupla tarefa, né, na parte da físio, que era o exercício associado à memória, né? Então, você, sei lá, você joga a bola e quando você joga a bola, você tem que falar a palavra de uma fruta.
né? Então, Isso, isso. Aí a gente foi associando as duas coisas, né? A parte motora com a parte cognitiva, né? isso. E foi muito rico, tanto que foi um trabalho que a gente apresentou na Câmara Municipal de São Paulo, né? A gente Também é verdade. lá no Congresso do Envelhecimento, além da universidade, na universidade também a gente levou esse trabalho, Foi. né? Então foi um trabalho muito rico e que eu acho que fica aí, né, essa mensagem que a gente é parceiros, a gente tem que trabalhar junto, somar as duas potencialidades. Eu falo isso direto no hospital. Não é médico, não é enfermeiro, não é psicólogo sozinho, a gente não é nada sozinho, né? Sim. Então a gente tem que somar. Então eu acho que assim, foi uma época que a gente foi muito privilegiada de ter duas turmas ali de estágio que se integraram, né? E eu não sei, mas eu acredito que pro serviço, pelo feedback que a gente teve, né, Sim, durante esses dois, pro serviço isso foi muito legal, né? As propostas das atividades de prevenção, né, que nós exato. fizemos em saúde pública, né, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, do Sim. esporte, do É esporte, verdade. Teve um projeto do esporte também que a gente criou, né? Muito legal. Eram vários projetos que a gente tinha lá, né, Thalissa? vôlei adaptado, depois veio o basquete adaptado, depois veio o handball, né? Veio o handball também. Handball adaptado, Isso. vários projetos assim com pessoas, com frequentadores, é, e foi assim, foi muito positiva. Nós tivemos muitos resultados positivos. Pena que depois as universidades acabaram saindo, né, do campo de É, estágio, depois veio a pandemia, mas eu acho que fica aí a ideia, né? Eu acho que o meu maior motivo de estar aqui falando e da Silva também, que eu falo para ela, amiga, vamos escrever. A gente tem que publicar os artigos, a gente tem que escrever livro, tá tudo vamos parado, escrever. né? Vamos divulgar isso, porque é divulgar as ideias, divulgar uma parceria que deu certo. Porque Que em deu muito 2 anos, né? Em 2 anos a gente levou esse trabalho aí para outros locais, isso. E as né? famílias também, né? Você falando agora, eu tava lembrando de algumas histórias, né? Assim, de casos que eram a gente não tinha, como era um centro de convivência, né? E a ideia não era tratamento e ações terapêuticas, o foco era outro. Então eram grupos bem heterogêneos, né? Quase que aberto, comunidade mesmo, né? Então a gente estava ali para acolher quem quisesse participar. E tínhamos então diversas faixas etárias e diversas condições, inclusive clínicas, né? Assim, estava até lembrando de algumas intercorrências que nós tivemos, enfim. Mas a gente tinha desde adolescente, passando por adolescente síndrome de Down, a gente tinha pessoas com deficiência intelectual, com questões crônicas, né? Assim, diversas patologias ali, e todos convivendo. E quando você fala assim, né, do esporte adaptado, era isso, a gente tentava pensar no individual, mas ao mesmo tempo no coletivo. Então era um baita desafio, porque a gente não queria excluir e nem podia excluir ninguém, né? Na Não, verdade, a gente tinha que incluir todo mundo. é, além da inclusão dos profissionais, né? Que a gente estava acabando de falar Sim, das profissões, a inclusão das pessoas. Então a gente tinha, era até engraçado, que enquanto a gente tinha adolescente, sei lá, de 17 anos, às vezes, no grupo, a gente tinha um senhor de 80. é Vários. verdade. E que muitas vezes era mais competitivo do que o adolescente de 17 anos, que a gente tinha que dar calma, mas a gente se preocupava, meu Deus do céu. É verdade. E não queria ir fazer atividade de prevenção de quedas, que ia Não fortalecer, queria fazer o esporte, queria né? fazer E esporte. tinha que adaptar as regras, ficar em cima para que fosse tudo de forma segura, né? Isso. E E, acho que e esses cuidados, né, que a gente foi tendo com introduzindo marcadores externos, então um apito, o local, quem fica onde, quem vai sacar, quais eram, a gente tinha que retomar às vezes no meio do, né, do jogo ali, né? Assim, a gente tinha que falar, retomar as regras, às vezes eles estavam muito agitados, ou muito dispersos, ou um pouco mais agressivos. Então,
era tudo ali no Se Vira nos 30, cada dia era um acontecimento diferente, né? Mas era extremamente prazeroso e assim, ao fim, né, nós não tínhamos esse contexto de pandemia, todo mundo se reunia num delicioso café da tarde, assim, então era muito gostoso, né? Assim, depois que a gente organizava tudo, eles ajudavam a organizar, inclusive, a quadra, a guardar, fazia tudo isso, tudo fazia parte, né? Assim, e eu lembro que logo no começo, né, assim, a gente foi construindo junto, né, Thalys? E aí, assim, eu lembro dos alunos às vezes perguntarem da física, mas por que precisa guardar? Né? A gente não pode guardar para eles? Pode guardar, mas é importante, né? A gente foi falando um pouco do papel social, do quanto que aquilo que eles faziam no CEP também podia acontecer na casa, e a gente gostaria que acontecesse na casa, né? E a gente foi tendo esse feedback da família, de que eles E eu, foram tendo mais independência também, é, né? então, essa questão da independência, da autonomia. Eu também vou citar um outro caso de um deficiente visual. Eu sei também que ele todo tímido, ele não conseguia nem segurar a bola direito e a gente fez a inclusão no vôlei, né? Ficava uma pessoa do lado dele que pegava a bola quando vinha para não ele tinha um pouco de reflexo, né? Então ficava das alunas ficava do lado, a gente revezava e a gente passava a bola para ele jogar. Né? E eu lembro que no começo isso tinha um pouco de dificuldade, ele não, mas depois ele começou e a integração de todo mundo, né? De todo mundo ali, que as diferenças não eram só pela idade, mas também das suas dificuldades, assim, em relação às suas tinha deficiente auditivo também, que eu lembro, deficiente visual, né? E a gente conseguiu incluir todo mundo na atividade, né? E perceber também a evolução da autonomia. Sim, sim. E o quanto que os alunos também iam nos dando feedback, né? Do quão complexo era, porque no começo, quando a gente falava, vamos apostar, a gente era meio que criticada, assim, a gente era meio. O olhar reprovava. Nossa, professora, jura que vocês vão fazer isso? Colocar fulano lá para jogar, igual esse caso que você acabou de falar, né? A gente falava, vai dar certo, vamos lá, mas precisa de suporte, precisa estar junto, e né, isso. E foi rolando, né? O quanto que eles também depois davam esse feedback, falando, olha, obrigada pela experiência, né? E se emocionavam no final do estágio, né? Com os agradecimentos e com as despedidas, porque assim, era isso, né? São relações, né? A gente tá falando de relacionamento, né? A gente tá falando de Né? histórias. São os vínculos. E foi. Então, assim, eu acho que é legal a gente compartilhar isso, que tudo é possível, né? É o que eu costumo dizer. O não e a palavra impossível não existe no meu dicionário. Então, buscar as possibilidades, né? É ressaltar o que a pessoa tem de melhor, né? Então, é buscar... tá bom, não consegue jogar com as duas mãos, vamos tentar com uma. Vou jogar junto com você. Né, e a gente foi buscando as alternativas. Isso foi tão rico e tão rico para os alunos, porque a percepção que eu tenho, e na verdade eu tinha muito esse feedback, eles falavam, nossa, eu abri realmente minha cabeça. Porque na físio, o físio ele fica muito focado na técnica, muitas vezes, né? Principalmente o aluno, na técnica. E aí esquece de ver o ser humano como biopsicossocial, como um todo, e que realmente a gente pode fazer muitas coisas e que aquela pessoa, ela pode fazer muitas coisas, né? Dá para dar autonomia, né, de forma adaptada, né? Como a gente fala, é um esporte adaptado, é possível. Não, e é muito bacana isso que você falou, né? Porque assim, é isso, sair um pouco do livro, né, da faculdade, do que a gente vê no meio acadêmico, para ver ali na prática. Gente, é possível fazer isso? Que legal, né? E realmente demanda, né? Demanda muito raciocínio clínico, muita supervisão, muita conversa, muita leitura, que era o que a gente foi fazendo, né? Assim, de despertar essa consciência mais crítica dos alunos, né? Assim, no nosso dia a dia. E a gente olhava uma para a outra e eu acho que por isso que deu tão certo, né, amiga? Assim, porque vamos, né? Tipo, eram umas coisas meio assim, inovadoras, vamos. A gente perguntava pro pessoal da equipe, mas nunca foi assim.
aqui esse grupo acontece desse jeito, não sei o quê. E eu acho que um pouco do papel, né, do estagiário num campo de estágio, num equipamento qualquer, né, de saúde, é um pouco isso, né? Eu acho que é provocar e tirar da zona de conforto, né, e propondo coisas, e testando ali, né, que às vezes as pessoas estão ali é, acomodadas e seguras, né, no seu saber, no que realmente está acontecendo, não falando isso como forma de crítica, mas assim do papel do estagiário ali naquele cenário, naquela configuração, né? Eu ficava pensando muito como eu tinha sido, né? Uma estagiária pentelha nos espaços que eu passei. Olha só, entregando aí, hein? Tem aluna da Silvia. Ai, meu Deus. Ó, o Tairone tá falando aqui em Salvador. Tive a oportunidade de estar na unidade de terapia intensiva e não vi o terapeuta ocupacional. Qual a realidade aqui em São Paulo? Pois é, infelizmente, assim, existe, né, toda uma regulamentação, né, que precisa, mas infelizmente a gente vê que não é o que acontece, assim. Thalissa esteve recentemente aqui na rede de São Paulo também, né, e não era realidade, né, amiga? Não Não, era. foi o que eu disse, né? De hospitais que eu trabalhei, eu vi terapeuta ocupacional em um hospital, né? Então, até no último também eu tive muita dificuldade, que eu estava em São Paulo, de colocar um terapeuta dentro. Então, a gente mesmo da Físio que colocava... Na verdade, o terapeuta ocupacional, ele levava órtese, né? Então, para o paciente, adaptava. Mas depois, conforme era a evolução, era a gente que ia ali manipulando, ajustando, sabe? Então, não é que fica fixo ali, né? E a gente precisa de vocês, né? Eu hoje conhecendo, né, a atuação de vocês tão de perto, a gente precisa, né? Eu já falei isso para você na parte da oncologia, Sim. e a Silvia é especialista em autismo, né, Silvia? Mas eu falei para ela, não, eu vou te trazer para oncologia também, então se prepare. Mas eu adoro a parte hospitalar, né, de cuidados paliativos, sempre gostei. Os meus TCCs foram todos, tanto na faculdade quanto na especialização, aqui na pós-graduação, todos na área hospitalar, por coincidência ou não, né, do destino. Então, coincidência não existe, né? Não, nenhuma, Tairone, nenhuma. Então, assim, nenhuma. por mais que nós hoje, né, nós não estamos mais juntas, eu acho que isso mais de um ano, né, Silvia, que a gente não atua juntas. Acho que sim. A parceria continua nas ideias, né? O que a gente fazia com os alunos também? A gente fazia discussões de artigo. Então, assim, a gente assistia a aula das alunas da terapia ocupacional e da mesma forma eles também assistiam da fisioterapia. Então, um trocava com o outro, porque tinha coisa da fisioterapia que era novo também, né, para as meninas. Então, assim, foi muito rico, porque a gente realmente se aprofundou no conhecimento de cada área. E aí, durante essas discussões de artigo, de apresentações, é que surgiam as ideias. Olha, dá para fazer isso, vamos aplicar, vamos pôr na prática, Isso, né? Então, exatamente. era como se fosse discussões de caso clínico, né? Que a gente faz muito no hospital. Era como E se fosse a equipe toda se reunia, inclusive a instituição, né? A equipe da instituição se reunia, estava presente nas discussões para a gente ver o que é aquilo, né? A gente escolhia um tema, né? Que era de discussão de caso, apresentação de seminário e tal. Escolhia um tema e sempre muito voltado estrategicamente para o que a gente pudesse inserir, né? Ali no nosso dia a dia. total. E as ideias foram surgindo, né? E a Foram gente tinha surgindo. esse cuidado, né, de ler, ler antes para propor, né? Eu acho que era muito bacana isso, essa troca que a gente fazia, né? Assim, e esse cuidado que a gente tinha também. Então, eles liam e eles conseguiam aplicar ali, pensar em algum caso, e pensar em alguma situação, ou em algum usuário, alguma pessoa, né? Acho que a ideia era justamente essa, ilustrar e aproximar do que eles estavam ali vivenciando naquela rotina ali de estágio, né? A gente queria facilitar um pouco, né? E dar um pouco de subsídios também, para que eles pudessem compreender da onde é que a gente estava partindo, né? O que a gente estava querendo. E olha,
lê tal coisa, deu certo lá. Ali no outro estudo também deu certo, né? Então, assim, acho que para conseguir também que eles embarcassem na nossa motivação ali, porque as duas saíam fazendo e queria, né, revolucionar tudo. Então, foi um pouco isso, assim. Aqui, deixa eu ver, tem comentários. Acho que foi minha tia. A Tairone A também. Ana Regina falou: mulheres fora da curva, parabéns. A esperança das pessoas é uma atitude grandiosa. Deus os abençoe. Amém. O Tairone, vocês são muito importantes para a recuperação dos pacientes e seus respectivos familiares. Exato. A gente sempre pensa nisso, né? Assim, não é só na pessoa que está ali, mas a gente pensa nele inserido em um contexto, Sim. né? Então a gente sempre voltada para a qualidade de vida mesmo, né? Para essa para ações integradas, eu acho que a gente sempre tentava realizar ali no nosso dia a dia, né? Porque era muito isso, assim, que a gente via. Pessoas, às vezes, idosos que iam sozinhos, que não tinham suporte, e aí a gente ficava, né, assim, tentando fazer ações ali com a assistente social do serviço. Quem é a família? Quem é a rede de suporte? Mas ela vem, né? E assim, alguns que já estavam apresentando questões de incontinência urinária, né? Ou que tinham dificuldades mesmo para conseguir enxergar qual que era o ônibus que pegava. Então eram situações em que os alunos, né, vinham relatar para a gente falava, nossa, o que dá para fazer, né? O que dá para como que dá para manejar e como que dá para melhorar para que ela chegue no horário, né? Porque tinha uma, lembra, que chegava sempre atrasado, ela chegava tipo no meio do grupo, É, assim. mas foi uma percepção, né? Eu acho que uma percepção dos próprios alunos. Eu acho que isso que você falou, porque eles ficaram muito próximos, né, das pessoas, dos usuários ali, e aí eles começaram a perceber, olha, né, a pessoa tá chegando atrasada, né? Mas será que isso é normal, chegar atrasada toda hora? Né? E aí a gente foi levantando esses questionamentos em relação à incontinência urinária, né? Então, os alunos traziam isso também para a gente. Vamos propor exercícios, né, para esses idosos em relação à incontinência urinária. Então, foi despertando um olhar que não era só meu e da Silvia, né? Foi despertando um olhar neles. Então, é isso que eu falei, né? Essa visão de sair daquela questão só da técnica, pelo menos da área da físio, né? Eu tinha muito esse feedback e de realmente olhar essa pessoa no contexto social, né, no contexto todo que ela estava ali vivendo, né? E não só em relação à saúde física, mas em relação total à saúde mental, né? Que a gente sabe que uma coisa depende da outra, né? Não são coisas diferentes, não são coisas Sim, distintas, sim, né? sim. Na área da físio, eu falo muito isso, que quando a gente entrou no estágio lá, eles não sabem. Mas eu vou falar de saúde mental, mais uma vez falando, né? Uhum. E tanto que eu tive uma dupla de alunas que fizeram TCC sobre fisioterapia em saúde mental. Olha que Tem, legal. tem alguns estudos falando sobre a importância da físio na saúde mental. Inclusive, na época, eu convidei o presidente do CREFITO para ir avaliar. Ele foi avaliar. Acho que tem uma professora na USP, se eu não me engano, que está estudando mais essa área, está mais envolvida nessa Uhum. área, porque a gente tem muitas potencialidades, né? Às vezes eu falo, gente, uma coisa não desvincula da outra, né? Hoje, por exemplo, com a pandemia, a gente vê que os pacientes têm muita ansiedade, né? Internam ansiosos, e muitas vezes isso vai alterar questões clínicas do paciente, a Sim. ansiedade. Então, a gente tem que entender o que realmente é uma ansiedade, o que realmente é o que está acontecendo ali fisiologicamente, né? Então, são coisas que tá tudo interligado. E a gente tem que sim pensar em saúde mental. Eu falo que saúde mental, né, tá em tudo, assim, né? Eu tive um tempo que eu fui preceptora também na residência da UTI, da faculdade, da residência multi da Unisa. E aí, eu sempre falo, né, para as alunas, assim, a saúde mental tá em tudo. Todo mundo, né, precisa cuidar, principalmente agora É. em contexto de pandemia. A própria CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, ela não desvincula, né? Pelo contrário, ela procura avaliar, né, a pessoa na sua questão biopsicossocial, Isso. né? Então, realmente, essa disfunção que a pessoa apresenta, ela é só física? Não.
né? Não. Ou quanto essa disfunção física está impactando no trabalho, na pessoa dentro de casa, Sim, no tudo. seu ambiente social. Porque, por exemplo, eu vou falar da oncologia. Nós temos pacientes oncológicos, eu não sei se vocês, eu tenho certeza que vocês não veem por aí. Um paciente com linfedema, né? Linfedema grau 4, por exemplo, né? Que parece, vamos supor, de membro inferior, parece uma elefantíase. É difícil vocês verem esse paciente andando na rua. Um paciente traqueostomizado, né? Por conta de uma cirurgia de cabeça e pescoço. Uhum, Então, uhum. quantos você vê dessa pessoa na rua, né? Então é muito. E quando vê, às vezes fica, né? Meio que assim. E a gente tem muitos desses pacientes, mas muitas vezes eles perdem essa questão do vínculo social, eles não vão mais para o trabalho por vergonha, né? Por questões mesmo mentais, né? Da pessoa se sentir envergonhada, de ela não querer mais ficar. Porque às vezes as pessoas perguntam, né? O que, que é isso que você, né? O que, que você tem? Às vezes a pessoa não quer tocar no assunto. Então, realmente, a gente tem que avaliar o paciente e o que aquela disfunção, o que aquela tá causando dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua vida pessoal, enfim, Em né? tudo, Então, né? ter esse olhar mais humanizado, mais biopsicossocial mesmo. Sim, e eu tô lembrando aqui agora, uma das coisas também que a gente ouvia, que eu ouvia pelo menos bastante, era falar do quanto que essas ações integradas, né, entre a terapia ocupacional e a fisioterapia, comparada com outros estágios que eles estavam, facilitavam a adesão aos grupos. Então a gente tinha um índice, né? O nosso índice de absenteísmo era muito reduzido, né? Você lembra disso? Era quase nada. A gente passava a lista de presença e aí, assim, sempre, né? O grupo de envelhecimento bombou. O do esporte, então, nem se fala. Poderia estar. Às vezes a gente falava assim, São Paulo, né? O grupo era à tarde que a gente É, fazia, né? Aí São Paulo a gente sabe que às vezes 3 horas da tarde, né? Aquele tempo de chuva. caiu o mundo, ou caiu o mundo, né? Aí você via, né, as pessoas chegando lá com o guarda-chuva, né? E você falava, caramba! E olha, a quadra molhava. Ai, é verdade! Eu não sei se você lembra uma vez que eu. Não vai ter jogo, não vai ter jogo. E, gente, idoso, né? Aí eu lá com o rodinho para não, não deixar ou Ninguém secando a escorregava. quadra para que pudesse ter jogo, porque eles ficavam esperando, né? Eles ficavam esperando o jogo acontecer, embaixo de chuva, só a quadra era coberta, mas mesmo assim, dependendo da chuva, acabava molhando, né? Então, realmente, assim, isso mudou muito. E que mais espaços forneçam isso, né, para a sua população. Eu acho que Sim, esse é o nosso objetivo de estar é. aqui divulgando isso, para que os espaços tenham, né, esse tipo de encontro, de socialização, né, tão importante entre as pessoas com os profissionais, né? E eu acho que, assim, é importante também a gente mencionar que é o quão potentes são esses encontros, né? O quão rico, né, era para eles, principalmente, que estavam, porque tinha pessoas que saíam da casa, a atividade, né, a ocupação da semana era ir para o grupo, Sim, era chegar. E aí, é exatamente isso, chegou, tá chovendo, não vai ter? Não, vai ter. sim, Tanto que teve alguns dias, né, nós também tínhamos uma questão de limitação por conta do espaço físico. Então, às vezes, a gente tinha que adaptar, inclusive, o local. Teve momentos em que realmente estava chovendo, mas aí a gente adaptou o jogo adaptado. Então, a gente fazia numa roda, sentado em algum momento, em um lugar que não estava chovendo. Então, a gente tentava adaptar a atividade ali no dia. Então, assim, por isso que era importante, né? Às vezes a Thalissa falava, nossa, mas que ideia, é verdade, vamos fazer tal coisa, né? Então, assim, surgia ali no momento e vamos executar e vamos, deu certo. E eles topavam, eles ficavam. E a gente explicava, olha, hoje foi assim, porque a gente teve que adaptar para também não fazer com que a pessoa retornasse para casa sem a atividade, sem aquele momento sim, gostoso ali do convívio, né? Com todo mundo, assim. sim, total. O Tairone comentou aí.
Infelizmente, muitos estudantes só pensam na disfunção musculoesquelética e não pensam na parte psicológica, por isso estudar esse CIF é tão importante. Exato, exatamente, exatamente. Pena que naqueles cursos que a gente tem do COFITO é sempre muito concorrido, né, as vagas, né? As Eu, capacitações. eu consegui fazer, mas eu não consegui certificado, mas eu assisti às aulas Você do COFIT, conseguiu? da CIF, consegui, mas eu fiz um curso também na PAI de São Paulo, da CIF também, então eu Tá. fiz esse curso da PAI, da CIF, Uhum. professora da Uninove, depois eu fiz o do COFITO, né? A CIF é para ser amplamente utilizada, né? Sim. Como se fosse a CID, né? Na verdade, é uma classificação que a gente dá para disfunção, né? Então, ela faz parte da nossa avaliação, para que assim, então, a gente possa atuar de uma forma mais assertiva e não só na disfunção física, mas voltado também para essa questão do ambiente social, né? A relação médico e equipe multi, né? Então a CIF ela pode ser utilizada aí para oncologia, várias áreas, né? Então ela representa o CID, né? Do médico. Isso, ela Então, veio baseada, que na no verdade CID. começa, né? A origem dela é essa, né? Isso, É isso. isso. Então deveria ser amplamente utilizada, né? Mas infelizmente ainda não é algo que é utilizado no Brasil. Acho que o SUS deve estar começando a usar um pouco alguns serviços, o BS, mas eu acho que ainda muito pouco, né? Eu Tem acho muito que que não é avançar ainda, eu acho, né? Assim, assim. infelizmente, o que eu conheço são algumas pessoas que estão estudando e que fizeram a capacitação, mas é um protocolo importante, assim, né? Que direciona algumas ações mesmo e eu acho que nos dá um certo respaldo no sentido de pensar em estratégias mais eficazes e mais assertivas ali para ajudar aquela pessoa, né? Mas infelizmente o que eu vejo são algumas equipes se preparando e com algumas pessoas, na verdade, utilizando, né? Mas sempre adaptada, porque é um protocolo bem extenso, né? Só que, por exemplo, se você pega um nicho e você já descreve, você já conhece, né, o seu tipo, por exemplo, o autismo, se você já conhece o seu tipo de paciente, você consegue criar mais ou menos um protocolozinho ali baseado. Por exemplo, a Rachel, que é a fisioterapeuta dos Estados Unidos, minha colega, ela escreveu um capítulo de oncologia pediátrica no livro. E ela descreveu as atividades que a gente pode fazer na fisioterapia perante a CIF. Então, em relação à disfunção física, qual tipo de atividade que você vai fazer? Em relação às questões sociais, qual tipo de atividade, né, você vai fazer? Então, assim, ela conseguiu numa tabela descrever mais ou menos ali, baseado na CIF, porque eles usam muito a CIF lá. Olha que legal, muito legal. Gente, vocês estão gostando do conteúdo? Aperta o coração para a gente saber se vocês estão gostando ou não, por Eu favor. tenho umas ex-alunas aí da Físio, a Tassiana, a Laila. Tem aí? Olha só. Sim, Gente, então encaminha para duas pessoas mega especiais essa live. Duas pessoas que vocês acham que vai ser contribuição, que podem se beneficiar eu desse encaminhei para conteúdo. vários. Logo que eu entrei, eu fui mandando assim para todo mundo. Você foi mandando? Ai, Foi, Thalissa, eu fui. mandei para os meus também. Mandei. Isso aí, gente. Tairone top. Tairone é famoso, Thalissa fala bastante dele. O Tairone, ele é um aluno fora da curva e vai ser um fisioterapeuta fora da curva. Ele é muito interessado, ele realmente ele tem um grupo, inclusive no WhatsApp. Não estou conseguindo acompanhar, mas eu sei que hoje ele compartilhou vários materiais lá, inclusive da Covid. Que Então, legal. ele compartilha muito esse conhecimento. Ele realmente é um aluno que também quer fazer a diferença para a físio, né? E ele tá em todas, porque é assim, né? A gente só vai crescer mesmo na hora que a gente estiver aí compartilhando o conhecimento. É o que você falou lá no começo da live. A gente aprende todos os dias, né? Então não é porque a gente ficou 2 anos lá atuando em saúde mental que eu e a Silvia, nossa, a gente sabe tudo. Não, se a gente entrar de novo no centro de convivência, muitas outras coisas novas vão vir, né? Exato. A gente vai ter, lógico que o caminho vai ser um pouquinho mais fácil, porque a gente Uhum. já construiu, né, Sim, isso sim. juntas, mas que muitas outras coisas a gente vai aprender ainda, né? Com Então, certeza.
O aprendizado é contínuo, não acaba E, nunca. e essa coisa, eu acho, né, assim, de lutar para ter mais terapeutas ocupacionais nos hospitais e nas UTIs, enfim, eu acho que faz muito parte, assim, à medida que o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da saúde sabe quais as competências de um terapeuta ocupacional, o que que ele pode ou não, de que forma que ele pode ou não contribuir sem entrar, sem ser invasivo, né, na área da fisioterapia, eu acho que aí sim, só dessa forma a gente vai conseguir de fato que tenhamos terapeutas ocupacionais ocupando esses cargos que é por direito, né? Assim, se a gente for ver, mas não é a realidade. Então, eu sempre fico muito feliz quando chega, às vezes, encaminhamentos para mim, assim, de pessoas com as quais eu trabalhei, e aí eu fico falo assim, bom, quem encaminhou? A primeira pergunta que eu faço, né? Uma das. Ah, fulano. Ah, certeza que pode esperar que tem indicação. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que as pessoas que trabalharam comigo conseguem de fato realizar um encaminhamento assertivo, de forma que realmente a terapia ocupacional precisa de TO. Então, assim, olha, é aquele profissional. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que, pelo menos assim, eu tenho plantado as sementes com as pessoas que têm cruzado o meu caminho. Total. Eu, no meu último hospital em São Paulo, eu te mandei mensagem, né, também. Falei, amiga, me ajuda, eu preciso te indicar aí. Eu sabia que não era a área, né? Eu falei, mas me ajuda, indica um colega, enfim. Agora, também, no hospital que eu tô, a gente precisa muito de fono, paciente tracostomizado na UTI, a Uhum. gente precisa da alta, né? Então, e aí a gente não tem fono. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, tudo bem, a gente até sabe, né, manipular, mas é isso daí, a fono ajuda muito, porque a gente fica com uma outra parte. Aí eu pedi avaliação da fono, sabe? Então tá chegando a avaliação da fono nesses pacientes. Então eu acho que é isso, é trabalho em conjunto. Quando a gente tem essa parceria, né, a gente só tende a crescer e o resultado é o que eu falo, o resultado é lá no nosso cliente, é lá no nosso paciente, né? Porque eu não tenho braço, as nossas profissões não têm braço, de repente, para dar conta de tudo. Então Não. é cada um, né? É uma construção, é um quebra-cabeça, né? É um Uhum. quebra-cabeça, cada um aí na sua área, juntos, a gente chega aí no resultado que o benefício é total para o paciente, né? E eu Total. quero muito na oncologia aqui também, a atuação. Já convidei a Silvia, já que não tem terapia ocupacional no livro, então na segunda edição já vai ter terapia ocupacional no livro, né, Uhul, isso Silvia? aí. Estaremos lá. Isso aí, gente. O pessoal tá comentando aqui. Tá fazendo sentido, gente? Aperta o coração pra gente saber aí. Tarione, ele compartilha tudo isso, é bonito da parte dele, pois infelizmente ainda temos colegas egoístas, exato. Falo sempre para Gente, meus colegas. conhecimento é para ser compartilhado. Tudo que a gente aprende é para ser compartilhado. Não faz sentido ficar só comigo, né? A Silvia é professora, não faz sentido, né? A gente deixar só para gente. Então, Não. tem que falar e levar isso para mais pessoas. Porque quem ensina aprende duas vezes. E por isso que eu Anotem adoro isso. ensinar. Anotem isso. Quem ensina aprende duas vezes, E tá? comigo tem essa, viu? Às vezes eu vou montar um aparelho lá na UTI, tá? Eu vou montar, eu sempre falo para quem tá, o físico tá comigo, eu falo, pode checar. Checa se tá em ordem aí. Porque, gente, às vezes a gente tá cansado. Né? Pode ser que é sempre bom ter ali. Falei, gente, não tem essa, porque eu sou coordenadora, eu sei tudo. Não, checa aí pra mim, vê se eu montei certo, que eu posso ter montado errado. Sim, nós somos Né? humanos, né? Então, acima de tudo, né? Nós somos humanos, passíveis, super passíveis de erro. É Exatamente. ótimo. Falo sempre para os meus colegas e amigos que estamos no mesmo objetivo, isso mesmo. A Iana está dizendo em tudo quando há união as coisas fluem, sim. O Eugênio está dizendo, querido, eu sou muito grata às fisioterapeutas, pois tive 3 pneumonias e fisioterapia no pulmão me ajudou muito, fisiorrespiratória, é verdade, olha só. Total. Depoimento incrível, é isso mesmo, assim, Tá. a Físio faz. Deixa eu te perguntar uma curiosidade agora, né? Em relação ao Covid. Porque a gente tem histórias ruins, mas a gente tem pacientes que, graças, estão saindo da ventilação mecânica, estão tracostomizados, mas eles estão aí numa condição crônica, não só da parte pulmonar, mas da parte motora, uma polineuropatia severa, porque são pacientes que ficam aí
dias e dias entubados com medicações, né? Altas doses de sedação, enfim. Você tem pego ou algum tipo de paciente assim no pós para ajudar na reabilitação? Nos Ou casos você que eu tá, tive, que eu acompanho, é que hoje assim, eu tô só no consultório, né? Então, assim, tá. eu clinicamente não, os casos que eu atendi foram todos leves, mas assim, eu dou supervisão para algumas terapeutas ocupacionais que estão em hospital geral ou que estão em ambulatório e que estão, sim, infelizmente, a gente está vendo que pessoas que pegaram ano passado, ainda com questões de memória significativas e pessoas que não são, assim, adulto jovem, né? Assim, não são idosos, pessoas funcionais, né? Que na verdade é o que a gente está mais tendo hoje em dia, né? 30, 40 anos, assim, 45 anos, né? Uhum. Mas são pessoas que são super funcionais e com muita dificuldade, principalmente de memória, né? Os idosos mais questões motoras, enfim, dado as comorbidades ali da idade e questões da senilidade mesmo, né? Só um plus, assim. Mas pessoas, de uma forma geral, memória. Memória, muita dificuldade de memória, função executiva, atenção compartilhada. Então, tá fazendo uma coisa e não consegue prestar atenção em outra. Eu conseguia fazer isso, eu não Perde a consigo. conexão, né? Perde. Desconecta, não é? Eles falam, parece que dá uma bugada no cérebro, assim, sabe? Uma questão meio de, tipo, eles não conseguem explicar pra gente e realmente a gente tem alguns estudos sendo realizados, né, na questão da reabilitação cognitiva, mas, assim, tudo muito novo, né? Assim, é tudo muito incipiente ainda, nada muito concreto, assim, né? Infelizmente é tudo muito novo para todo mundo. Acho que a gente está aprendendo Total. fazendo e colhendo os resultados dali, né? Porque com essas mutações todas fica difícil a gente ter uma prática consistente, né? Porque tá tudo mudando, né? Infelizmente, né? Tá tudo mudando. Hoje o nosso perfil de paciente já é um perfil diferente do ano passado. Então, realmente, vivendo cada dia. Mas eu achei legal te falar para as pessoas saberem, né? Que tanto da físio, né? A gente vai precisar, esses pacientes vão precisar muito da fisioterapia, mas também tem vocês, como profissionais também, né? Que estão aí, que podem, né? Auxiliar totalmente aí nessa questão dessa questão cognitiva, da funcionalidade também, né? Do retorno para as atividades de vida diária. E dos papéis sociais, eu acho, né? Porque é isso, assim, a pessoa que fica muito tempo internada, né? O próprio ambiente hospitalar causa aquilo, né? Assim, você não usa suas roupas, você não está com seus pertences, você não está na sua casa. Então, a própria vivência de hospitalização, né? Causa o quê? A internação já causa uma despersonalização, né? Você fica ali, Hum. qual é a sua identidade, né? O que é aquilo que você está vestindo? O que você vai comer não é o que você escolhe, e às vezes a pessoa nem está comprometida cognitivamente, né? Ela teria condições de escolher, mas não é a realidade, né? Que a gente vê, assim, na grande maioria dos hospitais, salvo hospitais particulares, enfim, que a pessoa pode ali escolher, mas não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, tudo isso é muito importante a gente pensar, né, no pós-alta, porque assim, não é só também liberar a pessoa, mas o impacto e a adaptação daquela pessoa naquela nova condição no mesmo contexto, né? Então, o contexto é o mesmo, mas a condição às vezes não é. E a gente precisa pensar nisso, né? Pensar na casa, Ah, pensar ele vai para casa totalmente diferente, né? De como de como chegou. de como chegou. É uma nova, e aí vai demorar alguns meses, né, para ele retomar. E aí realmente é uma adaptação da própria família, né? E assim, e outra, né? Além desse contexto, tem um contexto também que a gente vê muitas famílias se contaminando e muitas famílias internando. Então, às vezes, quando vai de alta, é o tio junto né, da tia, ou é o pai e a mãe que estão na mesma casa, Isso. né? E aí, nessas condições, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante aí da gente falar que realmente nós, profissionais, a gente tem uma atuação bem importante com eles. E mexe na rotina, né? Assim, não precisa ir muito longe, né? Por exemplo, os meus casos em que eu tenho acompanhado dos autistas no consultório.
Tem casos em que as pessoas precisam ficar isoladas na casa. Então, assim, como é confuso para a pessoa saber que o pai está ali, mas está trancado, isolado no quarto, a mãe está em outro cômodo e a pessoa, né, o adolescente ali fica circulando e não pode se contaminar e não pode estar junto, assim, para a criança é sofrido, porque fica falando pela porta com a família, né, com o familiar. Então, assim, é muito complicado, né, assim, e por isso que a gente precisa cuidar da saúde mental, precisa cuidar do sono, precisa cuidar da alimentação, precisa ter hábitos saudáveis. Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Durmam bem, hidratem-se, né? Eu acho que assim, tentem comer comidas saudáveis, não junk food, pelo amor de Deus. E assim, na medida do que é possível, façam atividade física, né? A gente sabe o quão importante isso é para nossa saúde mental, para nossa saúde física, né? Para que a gente consiga se manter íntegro. Eu acho que é muito, muito, muito importante, assim, a gente cuidar. E isso é para todo mundo, né? Hábitos saudáveis. A gente tem visto um grande número, infelizmente, de pessoas com níveis altíssimos de ansiedade, de crise de pânico, de insônia, né? Infelizmente, triplicou o número de prescrições de pessoas que estão sendo medicadas, pessoas que pesquisam na internet sobre suicídio, né? E isso, assim, é muito grave. E a gente precisa olhar para isso, porque às vezes, eu sempre falo, né? Ninguém sabe das batalhas internas de cada um, né? Exato. Então, eu já tive muitas situações em que a pessoa estava ok numa reunião e no meio da noite, né, tira a própria vida. Então, assim, estava funcional, estava ok. A gente precisa também desconstruir aquela coisa da depressão, né? A depressão na cama, a depressão de quem existe aquilo sim, mas também existe depressão em pessoas que estão super funcionais, estão na vida, né? Estão aí fazendo coisas e a gente encontra com elas, né? E convive até, e a gente não sabe. Então, a gente precisa olhar para isso também, sabe? Eu acho que quando a Thalissa fala dessa coisa do biopsicossocial, com o paciente, eu acho que a gente também está num período em que a gente precisa olhar para isso para nós também. Para nós e para os nossos colegas. Essa postura empática precisa estar em todas as nossas ações, independente do campo de atuação. Eu assumi a coordenação numa fase muito crítica, né? E que você fala agora duas falas que eu tenho assim com a equipe o tempo inteiro. Eu falo, nós estamos numa fase em que todo mundo depende do outro, mas eu preciso que vocês me sinalizem, não tô bem, eu preciso de, né, eles estão dobrando escala, trabalham já em outros hospitais também, vários serviços, né? Tá faltando pessoas aí para atuar na linha de frente. E nós já estamos, na verdade, né, nós profissionais, nós já estamos aí há mais de um ano. Vai dar um ano, né, atuando de forma intensa. Então já vem num desgaste, né, físico, emocional, e aí vem de novo um pico da pandemia, né, com pacientes totalmente diferentes, uns pacientes mais graves ainda do que foi o ano passado, exigindo muito mais da gente. E aí eu falo direto com eles, falo, gente, pelo amor, né, me avisa, se cuida, e assim, a gente vai tentar salvar o maior número de pessoas, mas respeitando cada um o seu limite, né? Então... Que é aquilo, pra gente cuidar do outro, né? É um clichê, mas é mais por a realidade, verdade, assim, a gente precisa estar bem. Às vezes eu pego um colega que tá de folga e quer ficar me mandando mensagem de trabalho, eu falo assim, desconecta. Você tá na sua folga, né? Vai fazer outra coisa, vai meditar, vai correr no, sei lá, né? Onde puder, ao ar livre. Faça alguma coisa por você que você goste e desconecta, desliga. Né? Então, natureza é super importante também, né? Estar em contato com a natureza. E eu acho bacana você sinalizar isso, né, tá? Porque não é todo líder, né, que tem esse cuidado com a equipe. Porque isso, de que forma que isso é interessante você aplicar na sua equipe? Na maneira que o cuidado com a pessoa vai estar sendo muito mais eficaz, porque a pessoa vai estar muito mais presente, né? Isso, não tá ali manipulando e fazendo um procedimento ou aspirando, pensando no que ele vai comer, pensando no que ele deixou, na conta que ele não pagou.
tá ali presente, né? Assim, no que vai cair no mês ou no que não caiu, né? Assim, eu acho que a gente precisa mesmo ter essa postura empática mais do que nunca, porque exatamente a impressão que dá é estamos todos no mesmo barco, né? Exato. E Ninguém tá solta a mesmo, mão de tá ninguém. todo mundo. É, Tá todo tá mundo, todo, tá né? todo mundo. Hoje Essa eu ouvi essa frase, acho que não sei se a Glaucia tá aqui ainda ouvindo, que é uma colega também, que estava 12 horas lá comigo também no hospital hoje. E a primeira guerreira. coisa que a gente se viu e falou, né? Ela me falou justamente isso. Eu falei, não, a gente vai junto, entendeu? É essa união, é essa parceria. Sim, E, e não esquecendo de se cuidar, né? E não esquecendo. Ah, tá aí, ó. Ela tá. ela tá legal. Então é importante sim, né? A gente se conectar, vai ouvir uma música, a gente quer aprender, a gente quer crescer o tempo inteiro, mas também tem que respeitar o limite, né, do nosso aprendizado. Tem hora que a gente tem que falar, não, hoje eu vou dormir, né? Hoje eu vou ouvir uma música. É, Hoje eu vou eu, de eu, feriado. eu sou muito de estar aprendendo o tempo inteiro. Então, se eu tô tomando café, eu tô ligada em live. Eu acho que eu já te falei isso, né? Eu tô ligada numa palestra, eu tô consumindo conteúdo, né, o tempo inteiro. O Mas tempo tem inteiro. alguma hora que eu falo assim, não, hoje eu vou ouvir uma música, né? É ter essa percepção mesmo, né? Que a gente Exato. E é isso, não isso somos é seres humanos presença, né, Thalissa? Isso, pra gente ter essa percepção, a gente precisa estar presente, né? A gente precisa o estar tempo ali no inteiro. momento, o tempo inteiro, que é o maior desafio, né? Por que que as pessoas estão tão aí ansiosas, com tanta síndrome do pânico rolando? Porque as pessoas não estão presentes, né? A inteligência emocional hoje é muito importante, né? Muito, E muito. eu costumo falar, gente, eu tô vigiando o tempo inteiro. Tô vigiando o tempo inteiro minhas emoções, vigiando o tempo inteiro o que acontece, porque aí a gente consegue manter a emoção aí em equilíbrio. Mas é vigiar, é se conhecer, né? Então, reconhecer as suas limitações, até onde você consegue ir e vigiar o tempo inteiro. Total. O pessoal tá comentando aqui, eu vou ver. A Jenny falou, é muito triste, é uma luta diária, ainda mais na pandemia, vencer a depressão, com certeza. Não tá fácil pra ninguém mesmo, gente. O Tairone frequenta alguns eventos de psicologia, aprende a identificar algumas características da depressão. Essencial isso, muito importante. Conseguir identificar para encaminhar, é isso. Não quer dizer que Sim, você vai dar conta e abarcar, mas quando você consegue identificar, você consegue fazer um encaminhamento e consegue ajudar aquela pessoa, né? Eu vejo que as pessoas deixam essa parte foi muito. Nossa, negligenciam demais, Tairone, demais. A Glaucia aqui, ai, que legal. O pessoal tá aqui. E eu acho que é um pouco isso, assim. Você queria falar mais alguma coisa, tá? não, deixa eu ler essa mensagem aqui do Tairone, só o que foi para mim. Leia, cadê? Tairone, não vale, hein, Tairone? Não vale, mas ele escreveu aqui, ó. Ah, Você foi um presente que Deus me deu a oportunidade de conhecer. Obrigado por compartilhar tanto conhecimentos nesse momento tão oh, difícil que estamos passando. Você virou uma inspiração. E a Glaucia sabe que eu estava no hospital até agora. Eu saí correndo de lá e saí correndo, porque se eu ficasse lá, é, eu não ia conseguir sair para poder estar aqui na live compartilhando isso. Eu já tinha cancelado uma live com a Silvia e eu foi. falei, não. Eu falei, nem se eu fizer dentro do hospital, a gente vai fazer, a gente vai conversar, a gente vai compartilhar o que é o nosso trabalho, o que a terapia ocupacional junto da físio, né, pode fazer o trabalho importante da terapia ocupacional também, né, não só no envelhecimento, no autismo, que a Silvia, né, trabalha aí com tanta maestria, em relação à Covid, né, que a gente acabou trazendo aqui para a Covid. Então, aí, a Passando trazer pela depressão. passou pela depressão, né, em relação ao suicídio. É, Eu trabalhei num hospital recentemente que, assim, eu via muitos casos, e muitos casos mesmo, e a gente perdeu o paciente por conta de suicídio. E eu fiquei um pouco impressionada, porque até então nos outros hospitais eu não tinha tanto contato, né? E uhum, nesse último eu tive bastante, com casos assim de jovens, né? Então é uma coisa muito importante, sim. Não é frescura, não. né? O que a Silvia falou, às vezes a pessoa tá sorrindo e no dia eu perdi um colega bailarino assim também, que se você olhava lindo, né? Se você for julgar, né? Que as pessoas gostam de julgar.
lindo, bailarino, não sei o quê. E você fala, nossa, né? Como é que pôde fazer isso? Mas ninguém sabe o que a pessoa tá passando, É. né? Se for ver Então, a rede social, é tudo maravilhoso, né? Nossa, que vida perfeita, mas a gente sabe que não é assim, né? é. Então, um lema que eu trouxe para minha vida, de tantos aprendizados, é a gente tratar todo mundo bem. Eu sei que, principalmente nesse momento que a gente está, né? As emoções, muitas vezes a flor da pele, respira, vamos dar um sorriso. Às vezes a pessoa ela não tá falando aquilo porque ela quer, ela não tá te tratando daquele jeito porque ela quer, ela tá passando por algum momento que a gente não sabe. Então, Exato. tentar a escuta, eu acho que é muito importante, né? Escutar as pessoas. Então, às vezes chama, olha, você percebeu um comportamento meio estranho, chama a pessoa de lado, oferece ajuda, né? Você Uhum, tá precisando de alguma coisa, né? sim, Percebi que você falou desse jeito. Então, a escuta é muito importante, porque realmente a gente não sabe o que a pessoa tá passando lá do outro lado. A gente não não, sabe o que a pessoa já viveu também para estar ali explodindo, né? exato. Então, eu às vezes recebo algum comentário assim, nossa, você me deu bom dia. Nossa, mas você sorriu. E assim, hoje para mim isso é uma coisa assim tão normal, mas que às vezes as pessoas, porque estão passando por problemas, acabam não tratando as pessoas assim, né? Não deveria, né? As pessoas estranham, Seria, né? né? Como é Não que deveria fala? ser o anormal, né? Porque parece que é o Isso, anormal, é. né? Você dá bom dia, você sorrir para uma pessoa, parece ser anormal, né? E não, deveria ser o cotidiano, né? É. Então, e quando você e você começa a viver assim, tudo fica muito mais leve, né? Tudo Eu fica acho que é isso, é viver assim, né? O que eu gosto muito da Thalissa, assim, é isso, assim, ela vive, né? A gente é muito transparente, tudo que a gente ensina, a gente aplica no nosso dia a dia, ou tenta aplicar, né? E é sempre muito baseado na espontaneidade, na diversão, e assim, eu sei, convivi com você, né, alguns dias, alguns vários anos, e sei que realmente é assim, que você realmente é assim. E todos esses elogios aqui que as pessoas estão fazendo, a Glaucia realmente, a Thalissa é uma menina que inspira, ela é mesmo, e eu acho, assim, honro demais, assim, todo o meu respeito a vocês que estão na linha de frente. Eu sei que, assim, é muito amor à causa, né, assim, não é fácil, é o que você falou, são horas de trabalho, é uma sobrecarga. Lidar com a rede social, igual você continua postando, escrevendo e divulgando o seu amiga, então, livro. mas assim, eu acho que é a questão do respeito, né? Hoje eu parei para refletir, porque assim, eu tenho curso online para lançar, a rede social também, né? Que eu tava aí Sim. toda engajada e tudo mais. E eu falei, caramba, não é mais o momento, né? Eu até depois vou gravar um vídeo aí para Uhum. o meu público, para quem me segue, para quem está esperando o meu curso. Mas hoje, assim, eu tenho assim outro propósito, a ensinar oncologia e ajudar os pacientes oncológicos é meu objetivo principal da vida, né? Que foi o porquê eu me formei e eu estou trabalhando, estudando para isso. Mas hoje eu tenho outro tipo de perfil, eu tenho outras pessoas precisando de mim. E o Brasil está vivendo um momento que essas pessoas precisam de mim, a Uhum. equipe precisa de mim, né? Então eu falei, caramba, eu falei assim, eu tenho que respeitar o processo. Hoje eles precisam de mim 100% lá no hospital. Então é isso que eu vou me dedicar e eu sei que é uma fase, né? É uma Exato. fase, aí a hora que passar isso eu retomo tudo de novo e aí vai ter curso, vai ter palestra, vai ter live da oncologia, nós vamos continuar estudando oncologia, vai ter Uhum. capítulo de livro da Silvia, vai ter um Vai. monte de coisa aí. E tá tudo Mas nesse certo, é isso mesmo, né, amiga? Acho que assim, é um chamado e você é muito intensa, né? Eu te conheço, é isso, você vai de eu corpo e quero dar alma. conta de tudo ao mesmo tempo. A Thalissa se entrega, e eu acho que assim, não tem certo e errado, e tá tudo bem, né? Assim, são momentos da nossa vida, né? Tá tudo bem a gente mudar a rota, recalcular a Uhum, rota, né? sim. Assim, não quer dizer que não vai mais rolar, mas é que talvez neste momento não Você seja. falou tudo, eu tô recalculando a rota da minha vida agora, E nesse tá tudo momento. bem, né? Eu acho que é isso. A live podia ser recalculando a rota.
Sempre, E... né? Porque a gente começou lá como preceptoras, né, de estágio, onde a gente se conheceu fazendo um trabalho incrível, mais uma vez, É, na saúde mental, no envelhecimento para a população da cidade de São Paulo. Tanto que foi um trabalho que foi aí para a Câmara Municipal de São Paulo, que a gente apresentou. E aí, né, premiado também nossos caminhos, no outro congresso, né? sim, e aí os nossos caminhos, né, tomaram rumos diferentes, mas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, a gente está aqui ainda hoje, né, levando isso. Então a gente Sim, mudou um pouquinho o trajeto, mas o objetivo continua sendo o mesmo, com né, sempre. certeza. Então, amiga, conta Certeza. comigo, Você né? Eu acho também. que é uma parceria sensacional. Pra O trabalho vida. que você faz também, o trabalho que você vem fazendo também na rede social, que hoje a gente sabe que o online, né, ele favorece muitas pessoas a estarem na sua casa, aprendendo. O Tairone, que é lá de Salvador, tá em todas, ele até tá se despedindo aqui, que vai para outra live, Ai, né? vai lá, Tairone. E então, assim, o trabalho que você vem fazendo, né? A gente sabe que não é fácil, né? Eu cheguei aqui do hospital né, coloquei um filtro para não assustar tanto. A gente sabe que não é fácil ligar a câmera e falar, né? E você tem feito isso, né, constantemente, compartilhando tudo que você sabe. Então, parabéns, né, Obrigada, por amiga. tudo que você também vem construindo desde então, tá? Obrigada. É só o começo. A gente vai ter muita É coisa só aí, o começo. né? Muita coisa ainda vai vir. Muita coisa. Muita Gente, coisa boa obrigada. dessa. O que foi? Cortou? Fala, amiga. Não, muita coisa boa vai vir, essa fase da pandemia vai passar. Vai Você vai ter que ter passar. um pouquinho mais de paciência, mas vai passar como tudo passa. E a gente vai sair muito mais fortalecido dessa, com toda certeza. Como Com tudo que a gente certeza. passa na vida de difícil, de dificuldade, a gente sai muito mais fortalecido. Sim, sim. Tem um propósito, né? Com certeza. Amiga, então, olha, muito, muito, muito obrigada por você ter tido esse esforço aí sobre-humano de conseguir chegar na hora e direto do trabalho, entrar na live. Gratidão mesmo. E é isso, assim, todo o meu respeito e a minha admiração pelo trabalho que você tem realizado agora aí na cidade de Limeira. Acho que as pessoas têm muito que contribuir com a sua equipe e, assim, muito, muito obrigada. Só tenho que agradecer. E Eu pode que contar comigo e com o meu capítulo na próxima edição do livro. já conto já, você já tá já lá, ó, no sumário, Que bom, que bom. tá bom? Muita gratidão, de verdade. Quer falar? Pode falar. Eu que agradeço mais uma vez, uma boa noite a todos, né? A Tamires está falando aí que já acho que já está te seguindo. Realmente Ah, é gratidão. incrível, faz um trabalho incrível com autismo também, que é algo que a gente precisa falar mais, também divulgar mais Sim, aí para as pessoas, né? Então, amiga, continua aí, conta comigo sempre, pode viu? deixar. Muito, muito Mesmo que obrigada. pode ter desmarcado a primeira, mas consegui aqui Deu ficar firme certo, deu e certo. Gente, fazer gratidão. muitas coisas juntas ainda. Vamos sim, é só o começo. Gente, gratidão para quem está aqui até o final. Muito, muito obrigada. Eu vou deixar aqui um pouquinho no IGTV e depois vai para o YouTube. Essas mega live aqui com a Thalissa, tá bom? Um Sucesso. beijo, amiga. Até, viu? Beijo. Obrigada. Tchau, Mas, tchau. tchau.